Paz do Senhor, povo santo e abençoado de Deus. Hoje estamos aqui em mais uma quarta-feira, mais um vídeo para vocês nesse dia. Espero que vocês estejam muito bem, que Deus esteja abençoando vocês, que vocês estejam crescendo em intimidade com Ele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eu faço meu devocional, porque muita gente me pergunta como é que se faz devocional, como está nesse momento com Deus, a diferença de devocional e estudo bíblico. E a gente vai falar rapidinho mesmo, bem prático, para vocês entenderem sobre o que significa isso e como fazer, ou pelo menos como eu faço. Lembrando sempre de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e mandar pra galera poder também assistir esse vídeo e ajudar o canal aqui a crescer, pra gente produzir conteúdo pra vocês. Então, vamos lá? Antes de tudo, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre a diferença entre devocional e estudo bíblico. O estudo bíblico em si é quando você vai pegar a sua bibliazinha e você vai realmente estudar. Você vai entender o contexto histórico, vai entender o que estava acontecendo, vai pegar outras traduções de Bíblia e você vai realmente entender esse livro aqui. Então você vai pegar, não vai nem focar na aplicação prática. Um exemplo disso é que, por exemplo, eu estava fazendo o estudo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos para poder entender como foi o início da igreja. E nesse estudo do livro de Atos, eu sempre pegava os post-its e botava aqui coisas interessantes sobre a Bíblia. Então eu pegava o versículo, marcava o versículo e aqui eu sempre botava o que eu tirava de conhecimento desse versículo e coisas interessantes, aonde se relacionava, outras passagens bíblicas que se relacionam e coisas do tipo. Eu também uso os post-its quando faço devocional, uso principalmente quando eu faço para ter meditação em relação a um versículo. Mas o estudo bíblico em si é quando você vai estudar a Bíblia, vai realmente aprender e conhecer mais sobre tudo aquilo que a gente acredita. Então é um conhecimento mais teológico, você entender que Salmos é uma poesia, que tem outros livros que são em prosa, que tem livro que é uma carta que foi enviada para uma igreja em específico, que precisava daquilo em específico. Ou seja, você vai entender tudo que estava no contexto da Bíblia. E qual é a diferença pro devocional? O devocional, você também pode fazer leitura bíblica, só que a leitura bíblica ela é mais voltada para a meditação. Você vai ler e vai meditar aquilo aplicando na sua vida. Então, no lugar de eu abrir a Bíblia e procurar contexto histórico, ver várias traduções para poder entender realmente a fundo o que o autor quis dizer na íntegra, em vez de fazer isso, você vai ler a Bíblia e naquele versículo você vai ver como é que eu posso aplicar isso no meu cotidiano. O que Deus quer falar comigo hoje. O que é que realmente eu posso fazer para ser uma pessoa diferente e essa Bíblia se tornar real na minha vida. A diferença do estudo é que o estudo é voltado para o conhecimento e o devocional é voltado para a prática, para a meditação, para você realmente aplicar isso no seu cotidiano. Mas como funciona mesmo o devocional? Muita gente chega e fala, o devocional eu tenho que ler quantos capítulos de Bíblia, eu tenho que orar por quantos minutos, eu tenho que louvar antes ou depois de orar, ler a Bíblia antes ou depois de louvar. Muita gente fica com dúvida nesses entraves, só que a melhor coisa de todas é você entender que o devocional é o seu momento de intimidade com o Pai, é seu momento de intimidade com Deus. Ou seja, você não está focado numa liturgia, você não está num culto, você não está num ambiente em que você precisa estar regrado. Não, quando você vai conversar com seu pai natural, com seu pai físico, com um amigo, você não precisa ter todo um contexto, ter toda uma preparação para isso. Você simplesmente vai, senta com ele, fica em pé com ele, anda com ele e conversa. O devocional é seu momento de intimidade com Deus, é seu momento de secreto. Obrigado, obra. A obra começou no meio do vídeo, que bom. É você perguntar o que Deus tem pra você. Então você pode fazer leitura bíblica, só que a leitura bíblica que eu faço, por exemplo, hoje eu li Romanos. Hoje eu estava falando um pouco sobre os judeus julgarem as pessoas por coisas que nem mesmo elas faziam. Então, em vez de entender o contexto histórico desse julgamento, por que isso era reprovado, eu simplesmente troco o nome. Em vez de falar judeus, eu falo Tiago. Tiago, por que é que você ensina coisas e não faz? E aí eu vejo na minha vida, na minha aplicação diária, aonde é que eu preciso melhorar. Então o devocional é um lugar onde você vai pegar a palavra e você vai meditar trazendo para o seu dia a dia. A Bíblia fala sobre amor. Tiago, será que você está amando como Jesus ama? Será que você só está servindo? Será que você está falando e está sendo pego em hipocrisia naquilo que você está falando? Então é para eu realmente parar para meditar naquilo que a palavra está falando. E aí tem um momento de oração, que é quando eu falo diretamente com Deus. Então, normalmente como é que eu começo? Eu começo pegando uma meditação da palavra, um versículo, usando um livro devocional, ou às vezes só usando a passagem que eu vou estudar, fazer o estudo bíblico em cima do dia. E eu decido trazer isso para o meu dia a dia. Então, como é que eu vou trazer para hoje? E quando eu vou orar, eu falo para Deus sobre essa palavra em específico. Então eu falo, Deus me perdoa por eu estar sendo hipócrita em uma área específica, ou Deus me ajuda a amar mais, Deus me dá mais fome e sede pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua presença. E eu começo a ter um momento de comunhão com Deus. E eu me abro também para Deus falar diretamente para mim o que Ele tem para falar. Porque devocional não é um lugar só para você fazer. Não é como estudo bíblico que você que vai estudar, você que vai buscar, vai realmente papirar ali, vai realmente
ver os rolos e ver o que está escrito. Não, quando você se abre para Deus falar. E é isso que ele quer que você esteja aberto para ele falar com você. Então ele fala através da palavra dele, através dessa meditação, através de uma passagem específica, mas quando você vai para um momento de oração, Deus também fala com você no momento de oração. Ele fala no momento de meditação, ele traz revelações diferentes, você estar disponível para o Espírito Santo falar. E aí também tem a adoração. Às vezes eu faço a adoração antes de ler a Bíblia ou antes de orar. Isso depende do dia que eu tô, depende do momento que eu tô, depende da sensação que eu tô. Por quê? Eu tô conversando com meu pai. Então se deu vontade de adorar o meu pai com louvor, eu vou adorar meu pai com louvor porque isso gera um ambiente diferente. Mas se deu vontade de começar com oração, eu vou orar e vou estar na presença dele. Só que o importante é você estar disponível a ele por um momento do seu dia, você parar. Você abrir mão de algumas coisas, abrir mão de umas coisas que não são tão importantes e alimentar a sua vida espiritual. A gente tem que entender que da mesma forma que nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa de alimento. Então não fica preso a uma liturgia, a 1 hora de oração, 2 horas de estudo bíblico, não é isso. Eu normalmente, por exemplo, na prática, eu pego 2 horas. 1 hora de estudo bíblico, então eu realmente vou lá e estudo a Bíblia, que normalmente é a primeira hora depois que eu acordo, porque eu preciso ativar minha mente, e quando eu boto algo que eu tenho que estudar, e eu vejo normalmente videoaulas e tal, eu realmente acordo, e depois eu faço 1 hora de oração com o devocional bíblico juntos. Então é 1 hora de devocional. Então eu faço devocional, faço oração, faço a leitura bíblica, faço adoração. Às vezes eu fico sentado no chão olhando pro céu, só contemplando a presença de Deus. É o seu momento com seu pai. Ele vai falar com você e a cada tempo que você faz mais, você vai aprender a ter prazer nisso. Muita gente também fala que não consegue ter tempo com Deus porque não consegue se sentir bem, não consegue ficar, 1 hora orando. Começa com pouco, gente. Começa com pouco. Não precisa ter 1 hora. Não, é o momento que você vai abrir com seu pai para falar. É o momento que Deus está disponível para derramar coisas na sua vida, que ele sempre tá, mas que você vai se botar num lugar mais atento para entender o que ele tem para você. Eu não acredito na gente entrar na presença de Deus, porque eu creio que Deus já está com a gente, a presença dele nos acompanha, mas eu creio que existem momentos específicos que a gente tem que estar mais sensível à voz do Espírito. A Bíblia fala, orar sem cessar e meditar dia e noite nessa palavra. Só que o momento de devocional é o momento que você realmente fala, não, Deus agora, o meu foco é falar com o Senhor, é estar com o Senhor e contemplar a tua presença verdadeiramente, sem estar fazendo nenhuma outra coisa, além de estar focado em ti. Botem aqui nos comentários como vocês fazem o devocional de vocês, se vocês têm tempo delimitado, algum capítulo da Bíblia específico por dia. Eu quero conhecer vocês, eu quero saber de vocês, então falem aqui nos comentários como tem sido as dificuldades que você tem, perguntas ou dúvidas que vocês querem que eu responda aqui no canal. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Lembra de me seguir nas redes sociais, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca os vídeos que são postados todas as quartas-feiras. E como sempre, seja abençoado pela prática da palavra. Tchau!